Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. E aí, vamos iniciar agora nossa videoaula na nossa terceira unidade. Unidade essa que vamos tratar um pouquinho sobre paridade de função, se a função é par ou se a função é ímpar, função composta e função inversa. Bom, para início de conversa, vamos ver aqui, ó, paridade de função, função inversa, função composta. Vamos ver alguns exemplos e vamos ver em que situações vamos usar isso aí. Para começar, função par. Dizemos que uma função ela é par se para os valores do domínio oposto temos a mesma imagem como resposta. Ou seja, resumindo, é só para verificar se f de menos x é exatamente igual a f de x. Quando isso acontece, eu digo que isso aí se trata de uma função par. E aí, nesse caso, olha só, temos aqui um exemplo. Na maioria dos casos, percebam que a variável vai estar elevada a um expoente par. Quando isso aí acontece, eu digo que a função ela é par, tá certo? Quando o expoente aqui, todos os expoentes da variável x são números pares. Na maioria dos casos, vai estar caracterizando uma função par. Bom, vamos verificar se essa função aqui, f de x igual a 3x ao quadrado menos 5, ela é ou não uma função par. Vamos lá. Primeiro, vamos calcular quem é que vai ser f de menos x. Mas quem é o f de menos x? Na minha função original, onde tiver x, eu vou colocar o quê? Menos x. No lugar de x, menos x. E aí eu preciso lembrar de uma coisa, que qualquer valor negativo elevado a um expoente par, o resultado vai ser o quê? Positivo. Então, menos x ao quadrado é a mesma coisa que o x ao quadrado. Então, eu posso fazer o quê? 3, que multiplica menos x ao quadrado, é a mesma coisa que 3x ao quadrado. E aí eu repito, menos 5, que é exatamente igual a f de x. Por isso, podemos concluir que esta função se trata de uma função par. Bom, para testar aqui, eu posso colocar dois valores, calcular quem é que vai ser o f de 1 e quem é que vai ser o f de menos 1, para testificar se realmente ela é par, só para desencargar consciência, porque às vezes a gente entende melhor quando percebe com valor numérico. Vamos lá, quem é que vai ser f de 1? F de 1 é igual a 3, 1 ao quadrado, menos 5, que é igual a menos 2, que dá f de menos 1, também vai ser 3 vezes menos 1 ao quadrado, menos 5, que vai ser 2. Por que vai ser 2? Porque menos 1 ao quadrado é igual a 1 positivo, vezes 3 é 3, 3 menos 5 também vai ser igual a menos 2. Então, essa é a definição de função par. Bom, mas o que é que isso aí tem a ver com o gráfico? Será que é possível perceber se ela é par ou não no gráfico? Vamos ver. Olha só, se uma função ela é par, as partes de seu gráfico para x maior ou igual a zero e para x menor do que zero, elas vão ser o quê? Simétricas em relação ao eixo y. Então, pessoal, olha só, ó, se eu estou observando um gráfico e eu vejo que esta região aqui, ela é exatamente igual a essa aqui, olha só, essa região do gráfico é exatamente igual a essa, ou seja, ocorre aqui uma simetria em relação ao eixo y, daí eu posso concluir que se trata de uma função par. Vamos verificar agora o que é que vem a ser a função ímpar, então. Função ímpar, olha só, dizemos que uma função é ímpar se os valores do domínio oposto temos imagens opostas como resposta. Por exemplo, nesse caso, ó, f de menos x é igual a menos f de x. Quando isso aqui ocorre, eu digo que estamos diante de uma função ímpar. Por exemplo, f de x igual a 2x à sétima menos 5x. Nesse caso, eu quero descobrir quem é que vai ser f de menos x, para testar se vai ser realmente igual a menos f de x. Vamos lá? No lugar de x, vou colocar menos x. Bom, menos x elevado à sétima
é a mesma coisa que menos 2. Eu posso colocar esse menos fora do parêntese e deixar apenas o x elevado a 7. Por quê? Porque aqui é como se fosse menos 1 vezes x, menos 1 à sétima, eu sei que vai ser negativo. Então, eu posso extraí-lo aqui desse parêntese e deixar só o quê? Menos 2 vezes x à sétima. O mesmo acontece aqui. Menos com menos é mais 5x. Foi o que eu fiz aqui, ó. Menos 2x à sétima mais 5x. Bom, só que aqui eu vou colocar o menos em evidência, propositalmente, para ver se isso aqui vai acontecer. Colocando o menos em evidência, aqui vai sobrar o quê? 2x à sétima. Esse aqui, dividido por um valor negativo, vai ser igual a menos 5x. Bom, acontece que 2x à sétima menos 5x é exatamente igual à função f de x. Isso quer dizer que eu posso substituir isso aqui por f de x. E vai ficar exatamente o quê? Menos f de x. O que caracteriza uma função ser ímpar. Bom, e aqui cabe a observação de que os expoentes das variáveis normalmente são valores ímpares. Por exemplo, aqui, ó, x elevado a 1, x elevado a sétima. Vamos ver casos que não é sempre. Estou comentando aqui, na maioria das vezes, nas funções polinomiais, isso aí vai acontecer. Bom, mas vamos lá. Testando aqui com valores numéricos, f de 1 é igual a menos 3, f de menos 1 é para ser o oposto, para ser ímpar, né? É exatamente igual a 3. E isso é o que caracteriza a função ser ímpar. E no gráfico? Será que no gráfico tem alguma particularidade? Será que é possível perceber se a função é ímpar no gráfico? Vamos verificar. Olha só, se uma função é ímpar, as partes de seu gráfico, para x maior do que zero e para x menor do que zero, elas vão ser simétricas em relação à origem do sistema dos eixos. Olha só, pessoal, para entender aqui direitinho, como é que eu faço isso? Essa região aqui do gráfico, do quadrante ímpar, ela vai ser exatamente igual à outra parte do gráfico, também do quadrante ímpar. É como se eu fizesse aqui uma rotação no sentido horário, tá certo? Eu vou aqui no sentido anti-horário. Se eu girar essa parte aqui do gráfico, ela vai ser exatamente igual a essa aqui. Quando isso acontece, eu digo que estamos diante de uma função ímpar. Então, dessa forma, eu consigo identificar, apenas olhando para o gráfico, se a função ela é ímpar ou se ela é par. Bom, professor, será que tem alguma função que não é par nem é ímpar? Claro que existe. Existem várias funções que não se enquadram em ser par nem é ímpar. Vamos ver isso aí nas atividades. Bom, função inversa. Vamos mudar agora, vamos entender o que é que vem a ser uma função inversa. Lá na primeira unidade, vocês lembram que para entender uma função era só eu relacionar dois conjuntos com flechinhas? A função inversa vai ser o quê? Vai ser aquela lei que em vez de relacionar o conjunto A com B, ele vai relacionar o conjunto B com o conjunto A, certo? Então, olha só aqui, ó. Aqui temos um exemplo, dados conjuntos 1, 2 e 3, 6, 7 e 8, definida pela lei, tá certo? Temos aí o quê? Os seguintes pares ordenados, 1 e 6, 2 e 7, 3 e 8. Essa aí é a função de A em B. A função inversa, ela vai fazer a ligação contrária. Ela vai ligar o conjunto B no conjunto A. Certo? Olha só. F de x igual a x mais 5. E aí vamos fazer o quê? Verifique aqui, ó, que a função inversa ela é simbolizada por esse menos 1 aqui em cima e ela faz o sentido contrário. O 6 ligado com 1, o 7 ligado com 2 e o 8 ligado com 3. Exatamente. Bom, essa aí é a função inversa. Tá certo? Ela vai ligar o contradomínio no domínio.
Claro que para ela ter uma função inversa, nem toda função tem inversa. Claro que para ela ter uma função inversa, é necessário que ela seja bijetora. Por quê? Se ela não for bijetora, se for sobre, por exemplo, tiver aqui dois elementos associados a 1. Quando eu fizer a inversão, eu vou ter um elemento do domínio associado a 2 no contradomínio, o que não é possível, o que descaracteriza uma função. Como também se eu tiver algum elemento aqui sobrando. Quando eu fizer a inversa, não posso ter elementos sobrando no domínio. Por isso que é obrigatório que a função seja bijetora para que ela tenha a sua inversão. Mas como é que eu acho a regra da inversão? Como é que eu acho a lei da inversão? Qual vai ser a regrinha que vai dizer que 6 agora vai se associar com 1, o 7 com 2 e o 8 com 3? Aqui foi fácil. Ficou o quê? A inversa é y menos 5. Mas como eu cheguei a esse y menos 5? Tá certo? É isso que vamos verificar agora. Tá certo? Aqui eu tenho a regrinha que faz a função normal. E essa daqui vai ser a regra que vai fazer a inversa. Agora, como é que eu vou chegar nessa regrinha? Vamos ver agora. Olha só. Seja a função y igual a x mais 5, a lei que corresponde a função A na função B. Então, o primeiro passo é fazer o quê? Uma troca. Troca de quê? De x por y e y por x. E aí vamos ter o seguinte, ó. Y vai ser igual a x mais 5. E aí, troquei já as variáveis, não é isso? Agora eu vou isolar o valor de y. Como é que eu isolo o valor de y, pessoal? Posso mudar os dois lados e aí vai ficar o quê? Y menos, x menos 5 igual a y. Ou eu posso escrever y igual a x menos 5. Simplesmente eu isolei o valor de y. Eu tinha aqui mais 5, a operação inversa veio para cá, ó, menos 5. E aqui eu só inverti os lados. Se x menos 5 é igual a y é igual a x menos 5. Bom, essa aí vai ser a lei de correspondência da função inversa. Justamente aquela lei que a gente viu agora há pouco e eu expliquei a vocês como é que vamos encontrar. Então, para encontrar, dois passos. Primeiro, trocamos o x pelo y e vice-versa. Segundo passo, isolamos o valor de y. Quando eu isolo, eu encontro a função inversa. Olha só. Exemplo 2. Vamos determinar a lei da função inversa dessa função aqui, ó. Já temos agora uma função um pouco mais trabalhada, um pouco mais complexa. Nesse caso, vai ser exatamente do mesmo jeito. Primeiro eu vou inverter, olha só. Onde tinha y ficou x, onde tinha x ficou y e assim por diante. Agora eu vou isolar o valor de y. E aí eu faço o quê? Faço a multiplicaçãozinha. Y menos 1 multiplicado por x é exatamente igual a y mais 2 multiplicado por 1. Agora eu vou continuar trabalhando aqui para isolar essa variável. Fiz aqui o chuveirinho, que eu chamo de chuveirinho. X vezes y, xy. X vezes 1 é x, é igual a y mais 2. E aí eu vou colocar as variáveis y no primeiro membro. Agora eu posso colocar esse y em evidência. E agora eu vou isolar o valor de y, passando o quê? Esse valor que está multiplicando aqui, ó, ele vai passar para o segundo membro o quê? Dividindo. E agora eu tenho a minha função inversa, tá certo? A função inversa é essa aí. Podemos até fazer aqui um pequeno teste. Olha só. Vamos substituir o valor de 1 nessa função aqui. 1 mais 2 é igual a 3. 3 sobre... Aqui na função é x menos 1. Ou é x mais 1? Não apareceu, que raiva. Olha só. Aqui vai ser x menos 1. Então vamos lá. X menos 1 quer dizer que o x não pode ser 1. Aqui está errado, viu? O x não pode ser 1.
Vamos substituir aqui o x por 2, então, por exemplo. 2 mais 2 é 4. 2 menos 1 é 1. 4 dividido por 1 vai ser exatamente igual a 4. Isso quer dizer o quê? Que quando o x é 2, a imagem é 4. Isso quer dizer que quando eu colocar um 4 aqui, a imagem tem que ser 2, já que é inversa. Vamos lá. 4 mais 2 vai ser 6. 6 dividido por 3 vai ser exatamente igual a 2. Voltei ao que eu tinha antes. Então, é isso que faz a função inversa. Entenderam? Vamos repetir. Quando eu coloquei aqui no lugar do x o 2, deu 4. Quando eu coloquei aqui o x no lugar do x o 4, o resultado foi 2. 4 mais 2 é 6. 4 menos 1 é 3. 6 dividido por 3 é exatamente igual a 2, que é o que eu tinha antes. Ou seja, fez aí a ligação inversa. Então, a lei da inversa é igual à lei da função dada, que é essa aí. Então, f menos 1 de x, tá certo? Vai ser exatamente igual a x mais 2 sobre x menos 1. Bom, agora vamos ver o que é que vem a ser a função composta. Olha só, aqui eu tenho uma lei que diz o quê? Que o percurso que eu ando, isso aqui é uma lei. Eu vou gastar 1 litro de combustível para cada 10 km rodados. Então, quer dizer o quê? Que aqui vai existir uma lei de associação entre percurso e consumo. Para cada 10 litros, eu vou gastar o quê? 0,1 litro. Na verdade, 1 litro. Para cada 1 litro, 0,1 litro. E assim por diante. E aí eu tenho uma outra relação, que é o quê? O consumo e o gasto que eu vou ter. O consumo de 1 litro vai custar o quê? 12 reais, 2 litros 24, 3 litros 36 e assim por diante. Então aqui eu vou ter uma outra lei. A cada 1 vai ser igual a 12 vezes o valor de x. Será que existe uma lei que vai associar a quilometragem direto com o custo? Vamos verificar. Olha só. Fazendo aí a composição das duas tabelas, podemos obter o custo de percurso sem verificar o consumo. Olha só, se eu andar 10 km, vou gastar 12 reais. 20 km, 24 reais. 40 km, 48 reais. E assim por diante. Ou seja, descobri aqui uma outra função, que eu vou chamar de h de x, que vai relacionar a distância percorrida com o custo que eu tive. Será que isso aí é possível fazer algebricamente? Vamos verificar. Olha só, g composta de f, no caso aqui, ó, g composta dessa função aqui, que eu posso escrever dessa maneira ou dessa, prefiro da segunda, ela vem de mais, vai ser exatamente igual a quem? A 12 vezes f de x. Olha só, quem é g de x? G de x é 12x, então g de f de x é 12 vezes f de x. E aí vai ficar o quê? 12 que multiplica 0,1x, tá certo? Que vai ser o quê? 1,2x, ou seja, é a função h, que é 1,2x. Então, isso aí é o que eu chamo de função composta. Para ilustrar melhor, vou fazer agora em forma de diagramas. Como é que seria em diagramas? Está aí o percurso, aqui o consumo, e aí eu tenho aqui o custo, e aí eu tenho o consumo relacionado com o custo. Bom, a função composta vai ser uma função que vai ligar esse conjunto A direto no C, que aí seria a função f. Se eu rodar 10 km, vou gastar o quê? 12 reais. 20 km, 24 reais, e assim por diante. Tá certo? E aí, pessoal, olha só, percebam que na função h, quando eu substituo x, a minha resposta vai ser exatamente os valores que estão nessa função. Então, é isso que eu chamo de função composta. Mas como é que eu faço isso aí algebricamente? Olha só, aí é só explicando quanto o domínio. E aí, pessoal, temos aqui um exemplo. Eu quero saber quem é que vai ser a composta de f de g de x e g de f de x. Vamos lá, começando. Quem é que vai ser g
composta de f, ou seja, g composta de f de x, ou g de f de x. Como a gente viu anteriormente, na função g, aonde tiver x, vou colocar f de x. Na função g, aonde tiver x, vou colocar f de x. Ficando assim, ó, f de x ao quadrado menos 5. E aí, substituindo agora o f de x por x mais 3, eu vou ter o seguinte, ó, g de f de x é igual a x mais 3 ao quadrado menos 5, que era a função f de x. E agora, olha só, fazendo aí produtos notáveis, o primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, menos 5, eu vou ter aí a função composta que vai ser x ao quadrado mais 6x mais 4. Fazendo também agora a função f de g de x, agora vai ser o contrário, olha só. Na função f de x, no lugar de x eu tenho o quê? Eu tenho exatamente g de x. Então, no lugar de x aqui, eu vou colocar o quê? F de x. Ficando assim, ó. F de g de x é igual a g de x mais 3. E aí vai ficar o quê? Quem é g de x? No lugar de g de x, eu vou colocar a função g de x. X ao quadrado menos 5. Ficando assim, ó. F de g de x igual a x ao quadrado menos 5 mais 3. E agora, olha só, a composição vai ser x ao quadrado, somando aqui, menos 3 menos 5 mais 3 é exatamente igual a menos 2. Isso quer dizer que a função composta f de g de x é igual a x ao quadrado menos 2. E aí temos aí mais um exemplo, tá certo? Que vai seguir a mesma regrinha. E aí eu deixo para vocês observarem direitinho. O nosso vídeo já está se estendendo muito, tá certo? Mas assim, para achar a composição, basta fazer isso, fazer substituições para encontrar a lei da composição. Bom, pessoal, espero que tenham entendido direitinho. Qualquer dúvida, estamos com os tutores aí a postos para responder vocês, ajudar vocês, inclusive na resolução da lista. Não deixe de resolver as listas de exercícios para que possam fazer uma ótima atividade avaliativa. Lembrando que essa semana, a semana da unidade 3, vamos ter a nossa segunda atividade avaliativa na plataforma. Um abraço a todos e até a próxima aula. Até mais, pessoal!